Para construir uma estrada de pensamento sólido, precisamos ter uma noção dos movimentos implícitos e discretos que operam sobre todas essas circunstâncias. Eu sei que tem uma quantidade significativa de pessoas que já estão muito familiarizadas com essas informações e que sabem muito mais do que eu estou expondo aqui, e talvez queiram que eu cite nomes mirabolantes e várias outras questões que são muito mais relevantes, famosas, com nomes mais impactantes, mas eu preciso deixar claro que isso aqui não é uma emissora de TV, onde eu posso transmitir e dizer qualquer coisa que eu queira sem ter qualquer temor em relação ao meu alcance de sinal. Eu opero debaixo de uma plataforma que se chama YouTube. Para vocês terem uma noção, um youtuber americano, há uns 2 anos atrás, fez uma investigação exaustiva para catalogar palavras que não são permitidas pelo YouTube. Porque se você tentar entrar em contato agora com a plataforma, os funcionários dessa rede vão negar, dizendo que não há restrição em relação a nenhum verbo. Mas isso não é verdade. Assim que o meu canal foi monetizado anos atrás, eu descobri uma realidade alternativa, onde determinados adjetivos e nomes sequer podem ser mencionados. Por exemplo, existe um sujeito que o nome começa com G e o sobrenome termina com S, que não pode ser citado de forma alguma, porque o vídeo pode ser comprometido pelo YouTube, que tem diferentes formas de punição. Então eu sei que muita gente gostaria que eu falasse de Adreno, e você sabe o que é, e destrinchasse coisas que de repente até você sabe muito melhor do que eu, ou acredita há muitos anos, muito tempo. Mas infelizmente isso não é possível. Por isso que eu peço que até nos comentários vocês censurem palavras sensíveis que envolvem nomes e inclusive serviços, situações que eu descrevi aqui, que eu não posso falar. Por isso que, por exemplo, eu substituo determinadas questões, tipo relação íntima, tráfico íntimo, porque eu não posso usar a outra expressão, aquela que é mais famosa, chocante. Sem contar que, apesar de que eu acredite em muita coisa, você acredite em outras coisas, nós acreditamos em muitas coisas, eu preciso pontuar o meu trabalho em um grau de evidências, em um grau de indícios, pelo menos. Por exemplo, quando a Ali Carter, que é uma denunciante, e essa investigação toda começou porque ela está fazendo alegações e, como denunciante, ela merece ser ouvida e suas denúncias precisam correr, pude vir aqui e falar, ó, gente, ela disse isso, isso e isso, e ela falou que foi atacada intimamente pelo presidente atual, o Joey. Ok. A parte do Obama foi surpresa para mim. Eu nunca tinha ouvido ninguém acusá-lo de nada assim. Mas essa inferência apontada para o Joey não chega a ser surpresa, porque já há um histórico de acusações semelhantes escoradas sobre a cabeça dele há muito tempo, de várias mulheres, e como eu até mencionei no vídeo, da própria filha, de um diário que foi descoberto há muitos anos atrás, e etc. A alegação da Ali é um construto que permite que essas queixas sejam trazidas à luz de uma forma mais organizada. E sabemos que a experiência dela é individual, e muita coisa que ela vivenciou, observou e testemunhou não tem como ser diretamente comprovada, porque algumas questões realmente são difíceis de obter provas. E aí eu falo de todas as cidades subterrâneas, etc. Teve pessoas que ficaram furiosas comigo. Por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar de cidades subterrâneas. Eu já tinha conhecimento dessa questão de túneis. Uns 2 anos atrás eu já tinha ouvido algo. Mas o meu conhecimento, o que eu tinha consciência desses túneis, era de que os túneis eram usados de alguma forma como passagem para um grau de tráfico íntimo. Não que os túneis sustentavam cidades e outras margens mais definitivas, como cativeiro e por aí vai. Então isso me pegou de surpresa. Pegou a doutora Sandra de surpresa. E como todo bom investigador, a gente vai investigar para entender, para olhar, para compreender. E antes que eu entre agora no assunto aqui dessa rede envolvendo os imigrantes, eu quero fazer uma menção ao Denzel Washington. Eu recebi mensagens no privado de pessoas falando que estavam bem perturbadas, chocadas com a alegação envolvendo o Denzel. Vi comentários de pessoas que disseram que não acreditam, de pessoas que não sabem o que pensar, de pessoas dizendo que acreditam. Eu quero deixar claro a minha opinião em relação a isso. Como eu disse lá no vídeo, o Denzel sempre transpareceu
e sempre passou a imagem de ser uma pessoa decente. Em vários vídeos de peças investigativas que eu já produzi aqui, principalmente as que envolvem celebridades, eu já repeti várias vezes que em Hollywood a qualidade de caráter não é exatamente uma prioridade entre os pares. Então, existem atores de grande escala que possivelmente estão comprometidos com atividades que sequer imaginamos, e outros atores de menor escala que não estão envolvidos com nada. Então, em Hollywood, eu tenho plena consciência que não é um lugar, um ambiente, uma indústria em que ninguém presta, mas que talvez 70% não vale nada. E o Denzel sempre me pareceu ser sóbrio. E muitas pessoas se queixaram de que ele disse que saiu da festa assim que o Didi chegou, chamou o Didi de diabo e que ele já denunciou e etc, e etc. Isso conta a favor de que o que ela disse sobre ele, de alguma forma, é um engano? Pode contar, porém, é um tipo de avaliação retrospectiva que pode ser conclusiva? Na minha perspectiva, não. Por quê? Porque muitas pessoas podem disfarçar muito bem. E o próprio Sean é um exemplo disso. Assim como o Denzel, que é rotulado como cristão, algumas pessoas dizem que é evangélico, que vai na igreja, que de alguma forma exerce uma atividade ligada à fé, o Sean também dava esses indícios. Claro, antes dessas acusações desabarem como cachoeira em cima dele, talvez qualquer um que quisesse dar uma boa investigada em seu histórico, apesar de não ter consciência das alegações, iria descobrir já gravidades públicas antecedentes que talvez traria uma perspectiva ao indivíduo que, esse Sean não é tão bom moço quanto ele diz ser, procurando um reverendo famoso, uma ligação com Deus, usando um crucifixo o tempo todo, falando do amor de Deus, disse daquilo, o que hoje entendemos claramente como uma tentativa de se blindar, construindo uma imagem de santidade, de pacificação, de um homem de respeito. Que nesse ponto, eu acredito que todos temos plena convicção que essas transmissões de imagem que ele passou ao longo dos anos e tentou exercer, nada mais é do que pura mentira. E o mesmo pode ser dito sobre um Denzel. Eu não estou aqui hoje para dizer que eu acredito plenamente nessa parte envolvendo. E eu não posso afirmar aqui que ele fez isso com ela. De verdade eu não posso, eu não me sinto confortável em fazer tal afirmação, porque eu mesmo não sei dizer se eu consigo acreditar. E não que eu acho que ela esteja mentindo, pode haver muitas explicações, interpretações e até mesmo engano. Porém, eu também não me sinto confortável para dizer que eu colocaria minha mão no fogo para defender a inocência dele. Porque o meio que ele está inserido não é honesto. E a relevância dele na indústria pode não ter sido conquistada apenas com uma excelente atuação e performance, porque sabemos que ele é um ótimo ator. Eu cresci assistindo o filme Ato de Coragem, aquele filme O Grande Debate ou O Grande Desafio, tem nomes alternativos aqui no Brasil, filme maravilhoso, uma história real. Tem também um fã-clube imenso com aquele filme Dia de Treinamento. Ele tem carisma. E eu, do fundo do meu coração, eu gostaria muito de saber e ter certeza que ele é um indivíduo civilizado, que ele é um ator renomado, um vencedor do Oscar, mas que de alguma forma ele tem algum tipo de temor a Deus, de que ele tem algum tipo de respeito às pessoas e que ele jamais se envolveria com essas atividades. Eu gostaria muito de ter essa certeza, mas eu não tenho. Porque quando se trata de Hollywood, a única certeza que temos é que nada é o que parece e que muitas das pessoas ali não são o que dizem, nem representam o que falam representar. Então, quando eu trouxe a denúncia dela, não é para que você taxe ele como esse grande monstro, mas eu acredito que a denúncia dela nos concede a oportunidade de ficar de olho, de ficarmos atentos e de estarmos abertos para a verdade, seja ela qual for. Entrando agora nesse aspecto da imigração, eu desconhecia, é claro que eu sabia da crise migratória, isso vem acontecendo já há muito tempo
como eu acompanho muito as notícias americanas mais do que aqui, eu tenho uma plena consciência disso, até a importância desse fato agora nas questões eleitorais, no debate. Mas eu não tinha nenhum grau de conhecimento dessa parte do tráfico. Eu sabia que as fronteiras estavam abertas e tal. Eu sei que o número, eu tinha visto recentemente, inclusive, o número de imigrantes por dia é gigantesco. Cada vez mais nós temos um número maior de pessoas desesperadas para entrar nos Estados Unidos, o que é compreensível, considerando o que está acontecendo, né, em todo o mundo. E, consequentemente, com todo esse fluxo migratório, várias estruturas do país estão sendo abaladas. E, como resultado, algumas dessas estruturas já estão desmoronando. E o efeito pode ser sentido na própria população. Que eu vi uma estatística agora recente, não deve ter uns 15 dias, no máximo, que 77% das pessoas, 77% dos americanos disseram que não estão satisfeitos com o rumo do país. Então a insatisfação, ela é geral. O povo tem uma consciência que as coisas não estão bem. Agora, a leitura desse mal vai de pessoa para pessoa, principalmente quem acredita que isso está acontecendo por conta de fulano, beltrano e ciclano, enquanto o outro pontua outros vilões, outros causadores desses efeitos descontrolados. E quando se trata desses assuntos delicados, considerando que estamos em uma era muito politizada, em que os discursos estão hiperbólicos, inflamados e bem agressivos, diga-se de passagem, o que acaba acontecendo é que as pessoas ficam cronificadas em suas próprias convicções, quando na verdade o melhor caminho é fazer uma análise clara do que é fato, do que é concreto, do que é plausível. E nesse caso aqui, mensurável. E essas estatísticas são mensuráveis. Algumas pessoas questionaram do porquê a Ali não foi até a polícia. E eu narrei no primeiro episódio que ela foi às autoridades várias vezes. E ela disse que ninguém deu atenção a ela, ninguém tentou fazer nada com tudo que ela proclamou em seus depoimentos. Com isso, podemos criar algumas linhas de raciocínio. Uma delas é a seguinte: na hipótese de que absolutamente 100% de tudo o que ela relatou, todas as gravidades dramáticas e, vamos dizer a realidade, assustadoras que eu trouxe lá naquele episódio, significarem apenas uma parte mínima da verdade, porque a verdade pode ser ainda muito pior, significaria que governo nenhum, de fato, vai querer fazer alguma coisa para parar. Porque, como ela disse, as agências, os órgãos governamentais, vários políticos, influências de autoridade, FBI, CIA e etc., está completamente comprometida, corrompida e influenciada por uma agenda que precisa seguir metas estabelecidas. Então, à luz desse entendimento hipotético, ir à polícia não vai resolver nada. Dá para dizer nesse episódio que todo o governo está comprometido? Provas eu não tenho para isso. E eu nem consegui investigar e não tive tempo e não sei nem como começar a olhar todas as agências, todas as estruturas. Mas o que eu e a doutora Sandra fizemos e começamos a fazer a partir de então é analisar bases de conhecimento que já tínhamos. A doutora Sandra é uma advogada muito experiente, ela trabalha com tráfico humano há muitos anos, violência doméstica, palestrante, vários trabalhos envolvendo a ONU e por aí vai. E ela pôde traçar e puxar certas cordas que eu, por exemplo, nem saberia por onde começar. Em contrapartida, por exemplo, uma das questões que a Ali levantou, que eu mencionei lá também, é o fato de que o serviço social é um facilitador para esses criminosos. Eu já produzi uma série de investigações envolvendo casos ligados ao serviço social que são de cair o queixo. Um deles que eu já recomendei 1000 vezes, e eu vou deixar um link fixado aqui debaixo do link dos episódios anteriores, que é a rede de mentiras no caso antes, que eu não vou voltar. Se você não assistiu esse vídeo, eu imploro você, assista. Lá eu trouxe documentos, estatísticas, números aterrorizantes, que mostram uma indicação clara de que o serviço social não está nem aí para menores, como facilita o homicídio deles. E em vários episódios separados de histórias aterrorizantes, eu sempre bati na mesma tecla. O porquê que isso acontece? Quem é que está governando isso? Quem está encabeçando esse instinto comportamental que se manifesta na maior parte desses profissionais, que não são confiáveis? É claro, para muitas pessoas que acompanham esse canal, que o serviço social está comprometido. Então, este é um fato que corrobora um pouco do que ela diz. A partir daí, cada um pode ir tirando suas próprias conclusões daquilo que você enxerga, daquilo que você vê, daquilo que você tem experiência.
onde você sabe encontrar determinadas informações. Porque, é claro, se você quer provas de réus confessos, talvez do Biden, falando eu assumo que eu fiz isso, que eu estou fazendo aquilo, que eu estou ordenando propositalmente que tais eventos continuem ocorrendo, e eu estou possibilitando essa marcha criminosa, gente, isso nunca vai acontecer. E eu também não espero que isso aconteça. Mas o que eu sei que é possível é que, por mais oculto que muitos desses eventos se desenrolem na sombra, sem que o público tenha um grau de conhecimento e de noção dessas ondas ácidas, quando você analisa como essa jornalista fez e que me permitiu ampliar e fazer o mesmo também, você realmente entende que há uma cadeia de comando que se estrutura debaixo de uma mesma ordem de espírito. Uma ordem em que ninguém faz nada e que quando faz alguma coisa é para prejudicar esses menores. Se conscientemente parte do governo federal ou a cadeia de comando do governo federal está permitindo que isso aconteça, é porque existe algum ganho. E aí você se pergunta, o que essas pessoas ganhariam com isso? Com certeza esses retornos são diversificados e atendem a uma demanda muito grande de muitos envolvidos para fins que alguns de nós podem talvez ter algum tipo de ideia, mas eu acho que saber exatamente o que e onde é algo muito distante, porque a capacidade do ser humano de assimilar informações ao qual ele não possui referência acaba limitando o entendimento, o que significa que quando alguém diz algo terrível está acontecendo em tal lugar, e você sente até um desconforto com isso, e sua mente tenta imaginar algo terrível, da pior maneira possível, que de alguma forma você já teve algum exemplo, de alguma história, de alguma imagem, de algo que você já ouviu anteriormente, isso ajuda sua mente a navegar pela ideia, mas não de codificar adequadamente o quão terrível aquilo pode ser. Então a minha conclusão hoje é que é sempre difícil caminhar por esses assuntos porque os espinhos surgem a cada passo. E nessas circunstâncias, todo cuidado é pouco. Mas a experiência mais significativa é aquela qual andamos por uma estrada que promove uma descoberta guiada, onde eu passo a enxergar e acreditar em certos elementos por mim mesmo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe, esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser, a gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo, você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui, é muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!